happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus walked. Sweet Jesus walked. When Jesus walked. Oh, well, he walked. When Jesus walked. He washed my sins away. Oh, happy day. 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 When Jesus walked. 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 He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. He taught me how to walk, fight and pray, fight and pray, and we rejoicing every day. Amém, glória a Deus, coloque-se de pé. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que nos assiste, nos acompanha pelo YouTube, que hoje possa ser um dia maravilhoso, onde você vai conhecer um pouquinho mais do amor do nosso Pai, o amor do seu Pai. Que hoje nós aqui possamos também experimentar um pouquinho mais do que o Senhor Ele tem para nós. Que o Senhor Ele tem coisinhas novas todos os dias para nós. O Senhor é bom, Ele é um Pai bondoso, Ele é um Pai amoroso. E eu convido você agora a entregar para Ele o seu coração agora, durante esse período que nós temos para adorar o nosso Pai. A entregar para Ele toda a sua preocupação, todos os seus problemas e deixar, e na verdade descansar. Porque Ele é o nosso Pai, Ele está cuidando de tudo, Ele cuida de nós. E esperar dEle um culto maravilhoso, onde eu tenho certeza que o Senhor, Ele falará grandemente através da vida do Alexandre, que hoje vai estar ministrando conosco. Amém? Então, vamos adorar a Ele. Ele deixou para nós essa graça maravilhosa, essa graça libertadora, essa graça reveladora que nos mostra cada dia o nosso Pai bondoso e amoroso. É Ele que eu convido você a adorar agora. Espírito Santo, este culto é teu, este culto é totalmente teu. Conduza da maneira com que o Senhor desejar. Nós estamos disponíveis nas tuas mãos. Amém. Se a graça é como o mar, vou mergulhar. Se o Espírito vem como o vento, deixo ele soprar. Se a graça é como o orvalho, vou me molhar. Se o Espírito vem como ondas, deixo-me levar. Teu perdão não posso entender, posso viver. Jesus acreditou em mim, hoje sou teu. A vida que agora vivo para ti, meu louvor, devoção, é minha prova de amor. Se a graça é como o orvalho, vou me molhar. Se o Espírito vem como ondas, deixo-me levar. Teu perdão não
prova de amor. Graça, maravilhosa graça, a luz brilhou na escuridão, sou livre pra te adorar. Graça, maravilhosa graça, correntes do pecado e dor quebradas foram pelo amor. Graça, maravilhosa graça, eu não sou merecedor, eternamente devedor. Graça, maravilhosa graça, Cristo que morreu por mim, serei fiel até o fim, o fim. Aleluia, Senhor. Obrigada por esse amor que é mais forte do que tudo, este amor que é mais forte do que todos. Obrigada, Senhor. Por amor vieste aqui pra morrer na cruz por mim, por minha culpa se entregar, mas com poder ressuscitar. Declare a fidelidade dele. Ele é fiel. És fiel em meu viver, em meio à paz ou ao sofrer. Teu amor me libertou, vivo estás em mim, Senhor. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito: Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. Sem princípio e sem fim, esperança eterna em mim, pra trazer ao mundo a luz. Pagaste o preço lá na cruz.
está escrito: Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor, és mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito: Cristo é vivo. Diga mais uma vez: és mais forte. Senhor, és mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito: Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor. Nós temos convicção, Senhor, de que está escrito: tu és mais forte. Tu és mais forte que o pecado, tu és mais forte que a morte. O Senhor venceu, o Senhor ressuscitou, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor nos amou tanto, 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 tanto. O amor dele foi maior do que o nosso pecado. O Senhor já sabia de tudo, mas ele preferiu morrer. Ele preferiu morrer porque ele sabia que hoje eu e você estaríamos aqui exaltando o nome dele. Oh Senhor, obrigada, Pai. Tu és mais forte, tu és. Diga mais uma vez: és mais forte. És mais forte, és mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito: Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito: Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito: Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor. Tu és o Senhor, e para sempre nós seremos teus. Para sempre, todo sempre, Senhor. Nós entregamos o nosso coração ao Senhor. Nós rendemos a nossa vida ao Senhor. Nós rendemos a nossa vida a Ti. Sujo e perdido eu estava, o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Limpo e resgatado, meu coração se abriu pra tua luz. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus.
libertador, serei para sempre Meu Salvador, meu Salvador, serei para sempre meu libertador, serei para declare. eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levando minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levando minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Tu és a razão. Meu Salvador, serei para sempre teu, meu libertador, serei para sempre teu. Eu olho para os montes e me pergunto de onde me virá o socorro. Foi uma das reflexões do salmista Davi. E logo em seguida, em resposta a essa pergunta, no seu coração ele teve a plena certeza que o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Torre forte é o nome do Senhor, e para lá nós corremos, lá nós encontramos repouso e encontramos descanso. Senhor, eu te dou graças porque Tu és um Deus presente e porque definitivamente eu posso dizer que Tu és um Deus bendito, Tu és único, Tu és onisciente. Muito obrigado porque eu posso sentir a Tua presença neste lugar, eu posso sentir a Tua presença nas nossas vidas. Doce Espírito Santo, Tu que já passeias nessa casa, toma assento, toma o Teu lugar. Todos esses louvores, toda essa oração e tudo o que está acontecendo, toda essa liturgia, é para louvar, agradecer o Seu nome, para dizer: Deus, muito obrigado por ter enviado Jesus. Doce Espírito Santo, que Tu tenhas completa liberdade de usar a minha vida, assim como o Senhor já vem usando a vida desses que Te adoram. E que a Tua palavra recaia e encontre em nosso coração uma terra fértil e que dê frutos e que cause completa transformação. Desejo que a palavra venha do alto para dentro e para fora. E que tudo que se manifestar aqui e que tudo que acontecer aqui, Pai, em nenhum momento a gente possa entender que é por nós, que não possamos entender que é por nós, mas que tenhamos um coração agradecido e plenos e convictos que é graças à força do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado pelas curas, muito obrigado por todas as transformações. Muito obrigado por todos que já sairão dessa casa modificados, alegres, felizes e com perspectivas de futuro, porque Tu és um Deus que nos garante, Pai, e que levanta o nosso ânimo e que nos dá a certeza de um novo amanhã. Muito obrigado pelo Teu cuidado, muito obrigado pela Tua graça. Amém e amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Quase sempre quando eu venho ministrar eu começo falando isso, né? Que bom que você está aqui. Hoje de manhã eu estava viajando, eu fui a Pouso Alegre, e no meio do caminho eu estava lembrando do culto da noite, meu coração se encheu de alegria. Eu até lembrei de um louvor muito, muito antigo, tenho absoluta certeza que quase nenhum de vocês vão lembrar, de uma banda chamada Troad, que cantava mais ou menos assim:
Eu gosto do teu jeito de agir e do modo como tu operas em mim. Grandes coisas, Senhor. Bonito, né? Eu gosto do jeito de Deus agir. Eu gosto da maneira como Deus cuida da minha vida. Eu gosto da maneira como Deus cuida da vida do povo. Eu adoro quando você acha que está tudo bacana, o Espírito Santo vem com aquela intromissão gostosa e modifica e transforma tudo. Eu gosto do jeito de Deus agir. Isso é muito bom. Vou fazer uma perguntinha para vocês. Quantos de vocês aqui têm habilitação, carteira de motorista? Levanta a mão. Bastante gente, glória a Deus. Agora dos presentes, só as mulheres. Quantas mulheres têm carteira de habilitação? E quantas mulheres têm habilitação? Jesus amado, vamos orar, misericórdia. E quantas dessas de fato dirigem? Tem habilitação, mas dirige. Senhor amado, vamos orar. Glória a Deus. Quem não se batizou ainda, por favor, tome essa decisão hoje. Porque, vocês viram, eu estou brincando, não tem nenhum preconceito quanto a isso. O meu filho vive insistindo para que a minha esposa dirija e eu motivo ela a dirigir. E aí quando ela quer dirigir, eu falo, meu amor, eu sou o homem da casa. O meu papel é zelar pela segurança de vocês. Não que eu não confie nela dirigindo, de jeito nenhum. É que eu sou um gentleman. Mas você se recorda quando você pegou a sua carteira de habilitação? Quem tem habilitação, ou quem não tem habilitação, você se recorda quando você entrou naquele seu primeiro emprego, ou quando você conseguiu algo muito legal, mas principalmente para quem pegou a habilitação pela primeira vez. Você fez aquela prova escrita, chato demais aquele negócio, e aí você vai dirigir o carro, tem aquelas pegadinhas, encosta o carro ali, você fala, não, ali não pode porque é proibido. Consegui! E aí você passa, e você pega a sua CNH. E aí você começa a dirigir pela primeira vez. Você sai na rua desejando que seja um deserto, que ninguém ande de carro na rua e que tudo fica à sua mercê. E o que acontece? Justamente no dia que você cisma de dirigir, todo mundo do universo cisma de dirigir e a rua está lotada de carro. Eu lembro quando eu comecei a dirigir, gente do céu, era terrível aquilo. E o primeiro carro de família que nós tivemos foi um Fusca, ano 1970, que meu pai ganhou numa rifa de R$5. Daí vocês imaginam quão bacana era esse carro. Era top demais. E aí eu peguei a habilitação logo no início, novato para dirigir. E quem tem carro velho, mas não estou falando velho, mas carro muito, muito velho, como era aquele, você sabe que todo carro tem um macete. Aquele Fusca para ligar não bastava assim colocar a chave e virar. Não! Você tinha que colocar a mão ali naquele negócio e fica tremendo. Porque em algum momento ele virava a chave. E aí ele tinha uma chave de fenda com cabo amarelo transparente do lado esquerdo e com cabo amarelo verde do lado direito. Por quê? Carro velho, muito, muito velho, se aquele vidro baixar, não sobe mais. Então tinha que ficar aqueles negócios do lado. Eu não sei quem já teve carro nessas condições, sabe muito bem o que eu estou falando. Só que eu morava em Santos. Aquilo era um calorão, você dentro daquele Fusca fechado, naquele calor. Eu falei, pai, é muito quente esse carro. Meu pai, muito inteligente, cheio de umas sacadas legais, resolveu o problema. Foi no R$1,99, comprou aqueles ventiladorzinho pequenininho que funciona a pilha, fez um negócio com Durepox e colocou ali o ventilador. Que chique, Fusca com ar-condicionado agora, E ele movimentava ainda de um lado para o outro. É chique demais aquele negócio. Mas eu me recordo disso. E aí, com o passar do tempo, conforme você vai dirigindo, o que acontece? Você vai adquirindo autoconfiança. Você não se assusta mais. E aquele meu Fusca era legal, porque para ele andar reto, você tinha que colocar o volante assim. Ó. Senão ele não ia. Diferencial do carro. Quando você tinha uma curva na esquerda, era só soltar a mão. Belezinho, o carro ia direitinho e fazia. Porque carro velho não tem alinhamento. O meu, pelo menos, não tinha. Outra coisa que é interessante, os carros novos agora têm o quê? Direção elétrica. Ah, que legal! O Fusca que meu pai ganhou em 1970 já tinha direção elétrica. Por quê? Lembra que eu falei que a chave não funcionava? E o meu pai é muito esperto? Ele cortou os fios embaixo e falou, filho, para que ficar com a chave? Toca os 2 fios, ligação direta. Eu falei, que maravilha. Então, todas as vezes que eu ia fazer aquilo, às vezes eu assustava, tomava aquele choque. Direção elétrica. Já passava o sono, passava tudo. Mas voltando ao que eu estou dizendo, quando você pega a sua habilitação, e com o tempo você vai dirigindo, você adquire autoconfiança.
E é sobre isso que nós falaremos essa noite. Nós vamos falar essa noite sobre autoconfiança. É bacana, não é? E eu tenho liberdade de falar disso porque durante muito tempo eu sofri com uma, não sei se é o termo correto, mas com uma baixa autoconfiança, baixa autoestima. Se alguma coisa tivesse que dar errado, daria errado comigo. Se tem um buraco lá na frente e tem 400 pessoas, quem ia cair no buraco? Eu ia cair no buraco. Era sempre comigo aquele negócio. E aí Deus veio me tratando, e hoje quando eu começo a olhar a minha vida, eu falei, gente do céu, se me perguntasse há anos atrás quem eu seria agora, eu nunca ia imaginar que eu seria o que sou hoje. E para falarmos sobre autoconfiança, eu quero falar sobre o nosso amigo Pedro. Pedro. Imagina que Pedro, lá no início da história, Pedro era um pescador de peixes. Óbvio, quem pesca peixe, claro. Pedro era um pescador. E um dia Jesus passa, vem comigo. Não só ele, mas quem estava junto com ele. Mas por quê? Eu quero que vocês me sigam. Porque eu vou fazer de vocês pescadores de almas. E Deus e Jesus passou para aqueles discípulos uma proposta muito legal. Uma proposta que seria escrita na eternidade e que impactaria a minha vida antes de eu pensar em nascer. Eu nem pensava em nascer, mas o que eles fizeram lá atrás impacta a minha vida e a sua vida hoje. E vocês imaginem o Pedro seguindo Jesus, no início como nós, quando começou a dirigir, meio tímido. Ai, meu Deus, agora tem que passar o câmbio, o sinal está ficando vermelho, ai, meu pai do céu, e aquele desespero. Aí eu fico imaginando, imagina quando Pedro viu Jesus fazer o primeiro milagre. Você já pensou que legal? Não tinha aquilo. E Pedro viu Jesus fazer o primeiro milagre. Imagina quando Pedro viu Jesus expulsar demônios do gadareno, aquele pessoal. Ai, Jesus fala, sai, cara, volta ao normal. Que coisa legal. Imaginem quando Pedro, junto com os discípulos, viu aquela multidão e falou, Jesus, o pessoal está com fome. Mas o que a gente tem aí? Não tem nada, não dá para alimentar essa multidão toda. Mas tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Não, traz para mim. Jesus, não, traz para mim. E Jesus ora e aquilo multiplica. Vocês já imaginaram? Como é que Pedro estava se sentindo? Vendo Jesus multiplicar pães e peixes. E quando Jesus respondia para as autoridades, isso era muito legal. Jesus ali brincando e o pessoal, Jesus, essa mulher foi pega em adultério. E pela lei de Moisés nós temos que apedrejá-la, crucifica, joga pedra. Esperando que Jesus desse uma resposta diferente para pegar Jesus no pulo. Aí Jesus chega e olha assim e fala, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E continuou. Vocês imaginam Pedro acompanhando esse Jesus maravilhoso? Como é que vocês acham que estava a autoconfiança de Pedro de quando ele começou a caminhada até esses momentos? Com certeza elevada. Com certeza elevada. Eu acho que Pedro, quando chegava nos lugares, estava com o leão, né? As pessoas especializadas em leitura corporal dizem que a parte da cabeça é a águia, o peito é o leão e a parte da barriga é o boi. Então, quando você vê alguém com uma autoestima elevada, você vê que a pessoa está andando assim. Chega até a ficar orgulhoso. Então, eu acho que o leão de Pedro estava em pé, andando. Pedro dava carteirada, discípulo de Jesus. Opa, Pedro, botar. O pessoal fica comprando pão lá, discípulo de Jesus. Não, separa os melhorzinhos para Pedro. A autoestima de Pedro, a autoconfiança de Pedro estava elevada. E aí, em um dado momento, Pedro está dentro de um barco, e aquele balança para cá, balança para lá, aquele negócio, aquela tempestade, e ele vê uma sombra à distância, ele se assusta, acha que é um fantasma, todos ficam apavorados, mas o Pedro olha e fala, quem és tu? E aquela voz diz, eu sou Jesus. E aí Pedro diz, se você é realmente Jesus, permita que eu vá até você. Audacioso, autoconfiança aqui, nível máximo. Vem, Pedro. E Pedro andou sobre as águas. Olha que maravilha. Só que nesse evento, quando Pedro estava andando sobre as águas, aconteceu uma situação onde Pedro titubeou e Pedro afundou, e Jesus levantou Pedro. Vocês já imaginaram com a autoconfiança que Pedro estava, se Pedro não tivesse afundado? Imagina que os discípulos estão falando um negócio lá e Pedro, João, você é um coitado, João. Você andou? Eu andei. Vocês já imaginaram? Deus faz tudo certo, mas a autoconfiança de Pedro estava aqui. E em um dado momento da caminhada de Pedro,
quando a autoconfiança dele estava aqui, ele entra num episódio que marca a história e marca a vida de Pedro. E faz com que a autoconfiança de Pedro que estava aqui venha para esse nível, ela desça. Esse episódio é um episódio onde Jesus estava dizendo que todos iriam abandoná-lo porque ele seria crucificado. E Pedro disse: Jesus, eu nunca vou te abandonar. E Jesus disse: Pedro, você vai me abandonar. Jesus, eu sou o que andou. Diferente. Pedro, você vai me abandonar. E Jesus disse: Pedro, você vai me abandonar antes que o galo cante 3 vezes. E olha o que aconteceu. Por favor. Então ele começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse, caso não estivesse dizendo a verdade, e exclamou: não conheço esse homem. É Pedro negando Jesus. No mesmo instante, um galo cantou. E naquele momento, Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe advertira: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E deixando aquele lugar, chorou amargamente. Vocês imaginem que Pedro estava com a autoconfiança aqui em cima. E num dado momento da vida, Pedro vacila. E Pedro nega Jesus. E diz o texto que Pedro chora amargamente. Como vocês imaginam que ficou a autoconfiança de Pedro depois desse episódio? Com certeza diminuída. E aí eu fiquei pensando, poxa, Jesus com todo o poder, Jesus consciente e ciente do que iria acontecer, Jesus podia ter ficado calado. Jesus sabia que Pedro ia negar, mas Jesus podia não ter dito nada. Ok, Pedro, eu sei que não é verdade, mas eu não vou dizer. E se isso acontecesse, Pedro negaria Jesus. E eu acredito que em algum momento a consciência de Pedro iria acusá-lo. Só que lá no íntimo, aquela vozinha falaria: você fez a coisa certa. Se você morre, como é que você ia ajudar Jesus? Oh, Pedro, calma aí. Jesus, ele vai além. E ele cuida de todos os detalhes. E no outro momento da vida de Pedro, após esse momento dessa queda, Pedro tem um novo encontro com Jesus. E aí toda a história de Pedro muda. E aí que eu entro num ponto muito importante dessa ministração. Por favor, deem uma olhada nessa parte. Pedro é restaurado por Jesus após tomarem o desjejum. Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Mais uma vez Jesus pergunta, outra vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado. Na primeira, Pedro chorou amargamente. Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Esse ponto é o ponto aonde a vida de Pedro passa por uma transformação muito grande. Por que que Jesus permitiu que Pedro passasse pela situação que passou e chorar amargamente e ter a sua autoconfiança praticamente destruída naquele momento? Porque Jesus tinha uma missão para Pedro muito maior do que aquela do que ele imaginava. Em certo momento Jesus disse: Pedro, tu não se chamarás mais Pedro, mas tu serás pedra, tu serás a rocha, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Não dava para Pedro ser aquele que vai edificar a igreja simplesmente trabalhando com a sua autoconfiança. Quando Pedro respondeu a Jesus pela terceira vez, diferente das duas primeiras: Senhor, tu o sabes. Naquele momento o Pedro está dizendo para Jesus: Jesus, tu me conheces muito mais do que eu mesmo. Eu acho, Jesus, que eu te amo, mas tu me conheces mais do que eu mesmo e tu sabes se eu te amo ou não. Essa foi a melhor resposta que Pedro deu e a resposta que nós temos que dar. Muitas vezes a nossa autoconfiança faz com que a gente ache que a gente pode fazer tudo. Eu vou investir, vai dar certo isso, e daqui a pouco você cai e você fica destruído.
Por que Pedro se levantou? Porque quando Pedro respondeu, Senhor, tu o sabes, naquele momento Pedro saiu do processo da autoconfiança para viver uma vida de confiança do alto. É assim que nós temos que viver. Nós temos que ter a nossa autoconfiança. Isso é bom, isso nos impulsiona. Mas só a nossa autoconfiança não faz com que a gente ande adiante. O que faz a gente andar adiante é a confiança do alto. A partir do momento que Pedro disse, Jesus, tu sabes, tu me conheces mais do que eu mesmo. Pedro passou a viver uma vida, não só de autoconfiança, mas uma vida de confiança do alto. E se você continuar lendo a história de Pedro, você vai ver no livro de Atos dos Apóstolos, que Pedro se levanta diante de autoridades, e que Pedro expulsa demônios, e que grandes milagres acontecem, e que a palavra de Jesus que disse, aqueles que creem no meu nome farão obras maiores do que eu fiz, se torna realidade na vida de Pedro, porque Pedro não anda mais só com a sua autoconfiança, mas ele caminha com a confiança do alto, tendo plena certeza que o Senhor o conhece mais do que ele mesmo. É isso que nós temos que adquirir para nós. E Davi, o pequeno Davi, quando todos foram chamados para ver quem iria substituir Saul, Davi nem foi chamado. E aí o profeta diz, mas não tem mais ninguém. Fala, olha, tem um lá que está cuidando de ovelhas, mas eu acho que não é. Traga aqui. E quando Davi entrou, o profeta olhou para Davi e Deus falou, esse será o futuro rei. E Davi foi ungido. E quando a unção veio sobre Davi, Davi começou a viver uma vida não baseada só na sua autoconfiança. Porque ele tinha autoconfiança. Ele matou um leão, ele lutou com um urso para defender uma ovelha. Mas só isso não bastava para o que Deus tinha para ele. A partir da unção, Davi começou a viver a confiança do alto e não só a sua autoconfiança. E quando Davi encontra o gigante, aquele grande problema afrontando todos, o que Davi faz? Mas como assim? Quem é esse incircunciso para vir falar no nome do Deus Todo-Poderoso? E Davi vai adiante do gigante. E Davi pega a pedra e lança a pedra. Porque quem tem autoconfiança gira e lança pedra. Agora quem tem confiança do alto não quer saber se tem vento, se a direção está correta, porque o Espírito leva e atinge e derruba os gigantes. E como é que eu tenho certeza que Davi tinha confiança do alto? Vejam esse versículo maravilhoso que Davi escreveu. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Davi vivia a confiança do alto e não só a sua autoconfiança. Ele sabia, Senhor, ainda que a palavra me venha à boca, o Senhor já a conhece por completo. Eu não sei se você já tentou fazer isso, mas eu lembro quando eu era garoto e eu li esse versículo, eu falei, então Deus sabe o que eu vou falar antes de eu falar? Então eu pensava o contrário e falava outra coisa. Eu pensava maçã e falava pera, para tentar enganar Jesus. Não deu certo, não engana Deus. Ninguém engana Deus, como diz a canção, né? Coisa de uma mente, enfim. Mas Davi sabia que o Senhor é aquele que nos conhece por completo. Meu querido, não viva apenas com a sua autoconfiança. Leve uma vida baseada na confiança do alto. Porque aquele que está sobre você conhece as palavras que saem da tua boca antes que você profira. Eu estava estudando sobre esse texto, sobre esse assunto. É um assunto que realmente mexeu comigo. Eu falei, Deus, eu quero viver isso. Assim como Davi. A confiança do alto e não só a autoconfiança. E aí, estudando, eu cheguei nesse texto. Olha que interessante esse texto. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e dirige a terra que te indicarei. Quando você pega esse texto, por favor, volte o texto, por gentileza. Quando você pega esse texto, você vê que tem, eu não sei se é um erro de concordância, mas tem alguma coisa diferente nesse texto. Porque quando você vai numerar algo, você começa de A a Z. Vamos trazer para o nosso mundo real. Sai de Poços de Caldas, para quem é nascido aqui em Poços de Caldas. De todos os seus parentes, amigos e familiares. E depois você sai da casa do seu pai. Gente,
Se eu falo, sai do país, ou melhor, aqui sai da tua terra, é sai do Brasil. Depois, sai de Poços de Caldas. E depois, sai da casa dos teus pais. Se eu saio do país, obrigado. Se eu saio do país, vocês concordam que eu já saí da casa dos parentes, da casa dos pais? Por quê? Sai, não entendi. E eu fui pesquisar sobre esse assunto. Esse texto no original, no hebraico, essa parte, e vai para a terra que eu te mostrarei, ou sai para a terra que eu te mostrarei, a tradução do hebraico é lech lechá, que significa vai para você mesmo. Vai para você mesmo, no original. O que Deus está dizendo aqui a Abraão, e vem para nós? E vamos trazer para a gente, como nós somos construídos? Quem somos nós? Nós somos a história que nos contam sobre o nosso país, a cultura do país, o jeitinho brasileiro, a feijoada, o samba e tudo mais. Nós somos as histórias que os parentes contam de nós, nossos parentes, a nossa tia, nosso avô e tudo mais, e conta a história de quando seus pais eram crianças, e nós somos parte das histórias que os nossos pais contam para nós. Então tem várias histórias que vêm do exterior, que vêm para dentro de nós, e que nos constroem e que nos moldam. E tem também as historinhas e as histórias que nós contamos de nós. Se eu chegar para você e perguntar, quem é você? Você vai contar toda uma história para mim. Olha, eu nasci em Poços de Caldas, vivi assim, estudei em tal escola, passei um momento difícil, levantei, vim de família rica ou de família... Você tem uma história e essas histórias nos movem. Essas histórias nos levam adiante. E aí Deus chega para Abraão e fala, se livra de todas essas histórias. Tá, mas se eu tirar todas essas histórias, eu não serei nem os meus desejos, nem as minhas ideias e nem as minhas emoções, o que sobra. É isso aí que eu quero ver. Que histórias você tem contado para você de você mesmo? Quais são as historinhas que estão aqui na sua cabeça, no seu coração, que tem te movido ou que tem te paralisado? A minha vida foi marcada por grandes infortúnios, por grandes coisas pesadas, por grandes terrores. 99% deles nunca aconteceram. Foram só frutos da minha imaginação e de medo de me dar mal em alguma coisa. Que histórias você tem contado sobre você? Deus, essa noite, o que Ele traz nesse texto é, livre-se dessas histórias. Eu quero que você se apresente a mim como alguém que está diante do sol sem óculos escuro. Eu quero enxergar você do jeito que você é. E é aí, do jeito que você é, que eu quero te tratar e escrever em você uma nova história. Deus quer escrever em nós uma nova história. Uma história linda, uma história maravilhosa. As palavras, elas têm muito poder e muita influência sobre nós. Eu não devia, mas eu vou fazer uma experiência científica aqui com vocês. É uma experiência científica. Para provar para vocês o quanto que a palavra, ela afeta o seu corpo físico. Só que para isso, calma, não é mágica, não tem nada disso. Eu preciso que vocês de fato sigam o que eu estou falando. Vocês vão ver o quanto que a palavra impacta o seu corpo físico e a sua vida. E vai fazer sentido isso que eu estou falando. Ok? Todos preparados? Então vamos lá. Eu vou usar a mão direita porque eu estou segurando o microfone com a esquerda. Mas imaginem, façam assim com a sua mão, todo mundo, por favor. Oh, que bonitinho. Imagine que essa mão agora você tem um copinho branco, parecido esses copinhos que a gente pega para tomar água do bebedouro. Hoje é uma noite fria, então esse copo está um pouquinho mais frio. Qual é o processo natural que nós fazemos a todo momento? Nós engolimos saliva. Isso é normal, de todo mundo, é comum. Imagine que vocês vão ficar agora 3 minutos sem engolir a saliva. Comece a imaginar agora que a sua boca está enchendo de saliva. Você quer engolir, mas não pode. Agora que a sua boca está bem cheia de saliva, você vai dar aquela... Vai jogar essa saliva dentro desse copo. Você jogou a saliva dentro do copo? Imagine agora que essa saliva, como é que ela está? Está quentinha. Imagine você olhando essa saliva, como é que ela está? Está meio gosmenta, tem umas bolinhas em cima. Como é que está a sua saliva? Está bom? E conseguiram imaginar isso? Agora o último passo. Imaginem que vocês voltam e se engolem. Ó! Viu? Quem estava com o copo na mão? Ninguém. Vocês cuspiram dentro de algum copo? Não. Vocês colocaram de volta isso? Não.
Nada disso foi real. Mas só pelo fato de eu ter dito, e vocês imaginarem, vocês viram a expressão de nojo, de todo mundo? Vocês perceberam agora o quanto que uma palavra maldita pode provocar isso em vocês, em nós? Vocês já perceberam o quanto que uma historinha mal contada dentro da nossa cabeça, você é fracassado, você nunca vai dar certo. Seu pai não deu certo, você não vai dar certo também. Quem é você? Calma, você é pobre, você é isso. Destrói a sua vida. E faz com que você faça essa cara de nojo para coisas maravilhosas que Deus tem desenhado para você. Meu querido, eu quero que essa noite a sua história interior seja transformada, para que você saia do processo de apenas autoconfiança e viva a confiança do alto. E nesse momento eu desejo que você risque todas essas historinhas que estão te atrapalhando, que estão te segurando. Segura, retém só aquelas histórias que são boas. Só aquilo que dizem de você que te elevam. Sabe, aquelas coisas que falaram para você que te destruíram, descarta isso. Isso não é o que Deus diz de você. Esse Deus que sabe o que você vai dizer antes de você falar. Eu quero que você mude todas essas histórias ruins, tire isso aí daí de dentro, e vai ficar um vácuo, vai ficar um pequeno buraco. E eu quero que você preencha esse buraco com essa palavra. Aqueles que vivem a confiança do alto, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Quem trabalha e quem tem a confiança que vem do alto, e não apenas a autoconfiança, somos nós, aqueles que subirão como asa de águias. Aqueles que correrão e não se fatigarão. Esses somos nós. É essa a história que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para aqueles que confiam nele. Meu querido, autoconfiança fez com que Pedro saísse do barco. Confiança do alto fez Pedro andar sobre as águas. A autoconfiança fez Davi girar e lançar a pedra. Confiança do alto fez a pedra ser direcionada ao único ponto da armadura que tinha um buraco e que derrubaria o gigante. E como pregou o pastor no último culto, Davi foi e finalizou. É isso que Deus tem para nós. E que nessa noite, o que essa palavra está vindo para quê? Para restaurar a tua autoconfiança. E não só para restaurar a tua autoconfiança, mas para te ensinar que para que você não caia no outro momento e chore amargamente, você precisa viver a confiança do alto. Não confie apenas nos seus braços, não confie apenas na força das suas pernas, não confie apenas na tua sabedoria. Diz o versículo que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu tenho me perguntado, hoje de manhã eu estava conversando com o pastor, eu falei, pastor, uma das orações que eu mais tenho feito, uma das perguntas que eu mais tenho feito para mim é, Deus, será que eu estou vivendo a plenitude da graça que o Senhor Jesus conquistou na cruz por mim? Será que eu estou vivendo a plenitude desse poder que Jesus deixou sobre a minha vida? Imaginem que vocês estejam passando aqui pela rua e vocês encontrem o Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, parado aqui no semáforo pedindo esmola, 1 centavo, 10 centavos, R$1. O que passaria na sua cabeça? Fala, gente, ele é um dos sujeitos mais ricos do mundo pedindo esmola. Será que nós não estamos nessa posição? Você já se perguntou qual o valor que você tem? Quanto você vale? O quão bilionário espiritualmente você é? Quanta fortuna espiritual está recaído sobre você? E será que você não está esmolando também, pedindo esmola? Sendo que você tem tudo, que Jesus já conquistou tudo na cruz por você? Resgate a tua autoestima. Levante a tua cabeça. Erga o seu queixo.
Como diz os textos, cinja o teu lombo, fique de pé, caminhe de forma brava, de forma valente, porque o Senhor é sobre você, e você não vive com a tua autoconfiança, mas você vive a confiança que vem do alto, e todas as portas que estão fechadas, quando você chega diante delas, com esse Deus todo-poderoso, as portas se abrem, e as portas do mal se fecham, porque a palavra diz que os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor. A Bíblia diz que nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas. O texto não diz que você é árvore. Ele diz que você é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Sabe o que isso quer dizer? Que pode te plantar no deserto, você vai dar frutos. Pode te plantar no meio da escuridão, você vai dar frutos. Pode te plantar no meio de tijolos, você vai dar frutos. Pode te fincar numa rocha, você ainda assim dará frutos. Porque o que te faz te dar frutos, o que faz você dar frutos não é o solo onde você está, mas é a unção e a bênção do Senhor que está sobre a tua vida. Não adianta onde te colocam, você vai prosperar. Porque você não caminha só com a tua autoconfiança, mas você caminha com a confiança que vem do alto. Eu quero convidar todos a ficarem de pé. Eu quero orar junto com vocês agora. Para que o Espírito Santo de Deus toque você de uma forma diferente. Para que o Espírito Santo vá lá no teu interior. Como eu disse, a minha vida foi marcada por grandes infortúnios, por grandes guerras, por grandes abalos, por grandes derrotas, onde 99% nunca aconteceram, só ficaram na minha cabeça e na minha imaginação. Eu quero que nesse momento você olhe para as histórias que você tem contado para você, dentro de você. E que nesse momento você se esvazie dessas histórias. E você permita que o Espírito Santo comece a colocar páginas em branco dentro de você e escrever uma história completamente diferente. Eu quero que você faça a pergunta que eu tenho me feito muitas vezes. Será que eu tenho vivido a plenitude da graça conquistada na cruz por Jesus por mim? Ou será que eu estou pedindo esmolas, sendo que eu sou milionário, bilionário espiritualmente, sendo que eu tenho um valor incalculável, porque não dá para calcular o valor da vida de Jesus? Pergunte-se isso. Permita o Espírito Santo mudar a história dentro de você. Peça para que o Espírito Santo, para que Deus abra os teus olhos, para que você possa enxergar que diante de você há uma estrada linda. Peça para que Deus abra os seus olhos agora, para que você possa enxergar um futuro completamente diferente do que a tua mente tem desenhado. Eu sei que o Senhor está comigo, ainda que meus sentimentos não o alcancem, ainda que meus pensamentos digam não, eu sei que o Senhor está comigo. E que o Senhor nesse momento comece a te dar a confiança do alto, e que você viva dessa forma.